O texto e os debates que a gente tem feito nos últimos anos sobre esse tema, eu acho que hoje de manhã várias pessoas colocaram que um dos desafios que nós temos nesse próximo momento de conjuntura, pelo menos no campo institucional, é resgatar o que diz o artigo 1º da Constituição, na parte dos direitos fundamentais, garantias, etc., indo um pouco além, o artigo 4º sobre direitos humanos, o artigo 5º sobre direitos sociais, ou seja, é a partir dessa disputa, a disputa sobre a Constituição e interpretação da Constituição, que a gente tentou elaborar o texto e que vai trazer a vocês o debate de como nós achamos que a gente tem que enfrentar o veto do presidente da República ao projeto de negociação coletiva no setor público, né? Lembrando que nós passamos anos sem ter a negociação coletiva do ponto de vista legal no setor público. Logo que o regime jurídico único foi aprovado, decorrente da Constituição de 88, ele tinha dispositivo prevendo a negociação coletiva, que foi vetado pelo Collor, e depois o veto mantido, e, portanto, nós não tivemos isso como base legal durante vários anos, em que pese os movimentos sindicais, sobretudo do setor público, terem feito negociação coletiva esses anos todos, e mesmo antes, lá durante o final do governo militar, faziam e celebravam acordo, etc. A questão aqui é como normatizar de tal modo a dar garantia e eficácia ao processo de negociação coletiva. O objetivo aqui não é melhorar politicamente o espaço de negociação entre o governo e os servidores, é garantir a efetividade. Quem participa ou atua mais diretamente com as entidades nacionais do funcionalismo sabe que, regra geral, as greves do funcionalismo público se estendem bastante, inclusive passando de 30, 60, 90 dias, 100 dias, para abrir o processo de negociação, não para negociar. Mas a inexistência do processo de negociação formal, obrigatório por parte do poder público, regra geral, é a causa dessas greves mais longas do funcionalismo. E o jogo é claro, né? Eu, empregador, estico ao máximo o tempo de greve e lá pelo 100º dia abro a negociação, a categoria que está em greve já não aguenta mais continuar a greve e negocia qualquer coisa. Então, quando se trabalha, se luta pela efetividade, pela normatização da negociação coletiva no setor público, o que nós queremos é definir instrumentos, procedimentos que obriguem a administração pública a seguir determinados parâmetros de negociação, não de mérito, mas parâmetros processuais, de tal modo a talvez abreviar boa parte da quantidade de greves ou da longa duração de algumas dessas greves, facilitando o próprio processo negocial. Então, essa dificuldade a gente enfrentou durante todas essas décadas pós-Constituição de 88, até que chegamos em 2010, e faço aqui uma ressalva de que o texto também diz isso, de que a gente costuma situar muito a regulamentação da negociação coletiva do funcionalismo público na ratificação da Convenção 151 da OIT, quando a gente tem que olhar, antes de mais nada, para a Convenção 154, ratificada muito tempo antes no Brasil, em 92 e não em 2010. Ela é que, de fato, versa mais exatamente sobre a negociação coletiva. A 151 tangencia a questão da negociação coletiva, mas se dirige mais à liberdade de movimento sindical, de organização sindical no setor público. Mas, enfim, as duas convenções estão ratificadas e, sobretudo, a partir da Convenção de 2010, nós mesmo aqui no CNASPES iniciamos um processo, tivemos um seminário internacional com a OIT, etc., um processo voltado a dar efetividade àquela Convenção 151, a Recomendação 159 e também lá a Convenção 154 lá atrás. E esse processo todo acabou resultando num projeto de lei 397 no Senado Federal, curiosamente apresentado por um senador do PSDB, de Minas Gerais, e que, lendo o texto do projeto de lei, ele era relativamente bom, ou pelo menos era muito melhor do que a situação que nós tínhamos até aquele momento. Ele serviria para, pelo menos, definir procedimentos, estabelecer obrigações do poder público, que já ajudaria bastante nesse processo negocial. Pois esse projeto de lei tramitou no Senado, ele foi proposto em 2015, tramitou no Senado, foi aprovado, passou pela Câmara, foi aprovado e seguiu para veto do presidente da República no final do ano passado, quando foi então vetado na íntegra.
retornou ao Senado. No Senado, o veto seria derrubado pela quantidade de votos, 44 votos pela derrubada do veto, e na Câmara dos Deputados faltou 15 votos para derrubar o veto. E, no final das contas, então, o veto integral acabou mantido, pela falta de 15 votos para atingir a maioria. Atingimos lá 236 votos, era preciso 257. Quer dizer, a quantidade e a falta de mobilização em torno da derrubada de veto, muito provavelmente, serviu para que ele continuasse. O fato é que, então, o projeto de lei que regulamentava a negociação coletiva foi derrubado. Pela Constituição, ele não pode voltar à pauta na mesma legislatura, a não ser que haja maioria absoluta do Congresso subscrevendo uma proposta legislativa, o que é muito difícil de você fazer esse ano, né? O final da legislatura está próximo aí, o que significa que nós só vamos voltar a discutir esse assunto, pelo menos do ponto de vista legal, no ano que vem. Bom, dito isso, sobrou para nós o seguinte: o que fazer diante de uma situação jurídica, constitucional como essa? É possível atacar a derrubada do veto? É possível atacar essa situação jurídica em que o Estado brasileiro descumpre uma convenção internacional da OIT? Quais são os caminhos que a gente poderia sugerir ao movimento sindical, às entidades nacionais, sobretudo, para tentar atacar essa situação gerada pela manutenção do veto do presidente e pela ausência de uma norma regulamentadora? A primeira discussão que a gente sempre faz é se aquelas convenções, tanto a 151 como a 154, seriam suficientes para elas próprias serem auto-aplicáveis. E, evidentemente, como convenção internacional, ela normalmente não consegue ser suficiente para ditar o direito interno, né? Estabelecer as regras internas de cada país, porque ela é uma norma de caráter internacional, geral, e normalmente ela precisa de adaptações através de leis internas que partam daqueles pressupostos ditados lá pela Convenção, mas apliquem o direito internamente. Então, a ideia de caminhar para a sustentação de auto-aplicabilidade das convenções sem necessidade de uma lei regulamentadora, essa me parece que não tem a menor possibilidade. Partimos, então, para analisar os outros aspectos dessa omissão, né? Vindo aqui para o campo da Constituição e dos possíveis instrumentos oferecidos para controle pelo Supremo Tribunal Federal de uma inconstitucionalidade por omissão. Para chegar a essas sugestões ao final do que nós achamos que é possível interpor como medida judicial e tal no Supremo Tribunal Federal, a gente tem que voltar à Convenção para, antes de mais nada, debater de que modo as convenções internacionais, sobretudo as que versam sobre direitos humanos, como é o caso dos direitos sindicais, né? Segundo a Carta da ONU, eles se inserem na qualidade de direitos humanos. Portanto, as convenções 151 e 154 são convenções internacionais que se incorporam ao ordenamento jurídico interno na condição de regras de direitos humanos e, portanto, são especialmente tratadas pela Constituição. Daí porque a relação lá com o artigo 1º da Constituição, né? Dignidade da pessoa humana e todos os princípios básicos que norteiam a Constituição Federal e que, a partir dele, a nosso ver, tornam incorreta ou insustentável do ponto de vista constitucional a maioria da doutrina atual a respeito da incorporação dessas convenções internacionais ao ordenamento jurídico. Vocês lembram que até 2004, antes da emenda 45, a Constituição, no artigo 5º, só ia até o parágrafo 2º, que dizia que essas convenções se integravam ao ordenamento jurídico, as convenções de direitos humanos. Até então, se entendia que o simples fato, se entendia não, a doutrina, uma boa parte da doutrina sustentava isso, que o simples fato de uma convenção internacional ser ratificada pelo Estado-membro já fazia com que ela se incorporasse ao ordenamento jurídico com força de norma constitucional. A partir da emenda 45, a emenda criou o parágrafo 3º, dizendo que será assim desde que a aprovação dessa emenda, a ratificação dela, se dê com 3/5 em 2 votações em cada casa legislativa, que é exatamente o critério de aprovação de emenda constitucional. Então, se for assim a ratificação, ela ingressa no ordenamento jurídico como norma constitucional. Ainda que não faça parte do texto constitucional, ela compõe o chamado bloco de constitucionalidade, né? Aquelas normas, algumas
expressas ou implícitas na Constituição, e outras que são decorrentes de convenções internacionais de direitos humanos, que, incorporadas ao ordenamento, ratificadas no Estado-membro dessa forma, são também normas de caráter constitucional, sujeitas, portanto, ao controle pelo Supremo Tribunal Federal, tal qual uma emenda constitucional, um dispositivo constitucional seria. A partir da emenda 45, o Supremo Tribunal Federal, logo em seguida, teve um debate num recurso extraordinário, e era questão, na época, uma questão penal em debate, em que se discutia o seguinte: bom, e uma vez que daqui para frente seja assim, por conta da emenda 45, como é que ficam aquelas que já foram aprovadas antes, em processo legislativo que não era semelhante à emenda constitucional, era um processo legislativo normal, simples ratificação por maioria dos presentes àquela sessão da Câmara uma vez e a sessão do Senado. Quer dizer, aquelas normas, então, o Supremo diria que elas são simplesmente legais, entram no ordenamento como normas legais e, portanto, estão sujeitas a qualquer alteração com base numa nova lei que, por exemplo, as revogue. Quer dizer, seria admissível que uma norma internacional de direitos humanos, incorporada ao ordenamento jurídico, sustentada pelo artigo 1º da Constituição, pudesse ser revogada a qualquer momento por decisão de maioria dos parlamentares, criando uma lei que a revogasse. A interpretação do Supremo foi que não se poderia pensar dessa forma, teria que se colocar essa norma internacional de direitos humanos acima da lei, de tal modo que não se pudesse ter uma alteração dessa natureza. E aqui falo de lei ordinária ou de lei complementar. E o Supremo, então, no voto do ministro Gilmar Mendes, inventou outro tipo de lei no ordenamento jurídico, a tal norma supralegal. Ela está abaixo da Constituição, mas acima de qualquer tipo de lei, seja ela ordinária ou lei complementar, de tal modo que nem a complementar nem a ordinária podem revogar ou alterar aquela norma de direitos humanos que foi ratificada. O problema é que isso não responde vamos dizer assim, a dificuldade seguinte. Bom, tudo bem, está incorporado ao ordenamento jurídico, tem eficácia, etc., mas se ela não for cumprida, quem controla? O Supremo Tribunal Federal controla uma norma supralegal, quer dizer, esse instrumento não existe na Constituição, essa denominação não existe na Constituição. Cabe ao Supremo controlar, seja a existência dela, ou o descumprimento dela, ou a omissão numa regulamentação. E esse debate hoje, boa parte da doutrina vem sustentando que ela é simplesmente uma norma supralegal, ela simplesmente está lá, mas que ela depende de regulamentação como norma infralegal, e o controle depois do Supremo se daria se essa norma infralegal contraria a norma, ou essa norma legal, seja ordinária ou complementar, contraria a norma supralegal. No estudo que a gente fez, uma parte da doutrina, alguns doutrinadores e de relevo, sustentam que isso não é possível. Quer dizer, qualquer convenção de direitos humanos, uma vez incorporada ao ordenamento jurídico, seja por um sistema de aprovação ou por outro, seja pelo sistema semelhante às emendas, seja pelo sistema legislativo normal, sendo norma de direitos humanos, tem que ser considerada materialmente constitucional, ainda que formalmente não seja. E deve ser tida pelo Supremo Tribunal Federal, na questão do controle, como norma materialmente constitucional. Portanto, se sujeita a ele qualquer desobediência, qualquer outra norma que venha a ser criada em descumprimento, ou também a inconstitucionalidade por omissão. Sujeito, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mandado de junção, etc. É essa linha que eu digo, dizemos que nós devemos assumir uma posição próxima a isso, ou exatamente essa posição da doutrina, de que as normas de direitos humanos, mesmo que não tenham sido aprovadas como normas constitucionais ou como emendas constitucionais na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, se o foram na forma do parágrafo 2º do artigo 5º, ainda assim são normas materialmente constitucionais. E aquelas do parágrafo 3º são normas formal e materialmente constitucionais. E ambas fazem parte do bloco de constitucionalidade. E ambas sujeitas ao controle pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, se admitimos que seja dessa forma, então nós podemos chegar ao final do que está o texto aí, de que instrumentos, então, nós poderíamos, diante da atual omissão do Estado brasileiro
em regulamentar a negociação coletiva, um direito humano fundamental, incorporado ao ordenamento jurídico como norma materialmente constitucional, o que é possível fazer diante da omissão caracterizada pela derrubada do projeto de lei, né, pela permanência do veto do presidente da República e derrubada do projeto de lei, 8 anos depois da aprovação, da ratificação da Convenção 51, e lá se vão 20 e poucos anos depois da ratificação da Convenção 54, né, de 92. Então surgiram algumas alternativas. O mandado de junção, sem dúvida, seria um deles, desde que o preâmbulo das nossas peças sustente que é norma materialmente constitucional, porque do contrário não caberia esse tipo de controle. A segunda alternativa poderia ser a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, mas essa no Supremo Tribunal e nada é quase a mesma coisa, porque o resultado final é um comunicado, né? O Supremo ainda antes fazia isso, inclusive, em relação ao mandado de junção, mas avançou no mandado de junção para colocar uma norma no lugar, né? Então, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ainda que pudesse ser um instrumento a ser utilizado, o resultado final dela é pífio ou nenhum, então não interessa caminhar por aí. A terceira hipótese seria a ação de descumprimento de preceito fundamental, poderia ser utilizado se entendermos que ali tem um preceito fundamental, né, uma norma materialmente constitucional, porém a ação de descumprimento de preceito fundamental exige que não haja outro instrumento processual de controle de constitucionalidade disponível. E se nós dizemos que há um mandado de junção, então, teoricamente, não poderíamos ir direto para a DPF. Então, a alternativa que nós levantamos no final do documento, que trazemos para o debate, em primeiro lugar, do ponto de vista teórico, assume essa posição da doutrina, de parte da doutrina, parte minoritária da doutrina, que admite a inclusão das normas de direitos humanos no ordenamento jurídico como norma materialmente constitucional, ainda que denominada norma supralegal, na forma como o Supremo definiu lá no recurso extraordinário que julgou essa matéria alguns anos atrás, mas com o caráter de norma materialmente constitucional e, a partir daí, sujeita ao controle de constitucionalidade pelo Supremo. E, nesse caso, então, pensar na hipótese do ajuizamento de um mandado de injunção diante da omissão em regulamentar. E o desafio seguinte seria, bom, que norma eu aponto para ser a norma que regule esse direito? Porque no direito de greve foi fácil, existia uma, né? Então, pega a norma do setor privado e aplica aqui. Mas no setor privado nós não temos escrito norma de negociação coletiva, procedimental, definida, né, como é, por exemplo, a lei de greve. Então, talvez possamos pegar alguns daqueles aspectos. Mas fiquei pensando o seguinte, não, mesmo a CLT, mesmo ela, apesar de falar da negociação coletiva, ela não tem procedimento. Ela não dita procedimentos como a gente esperava que fossem os procedimentos aqui. Entregou a pauta, tem X dias para o governo responder. Ele não respondeu em X dias, tem que instaurar a mesa de negociação, etc. Esses procedimentos é o que faltam, né? E que não estão também na Convenção 51 nem na 154, porque ela é uma norma mais geral, né? Então, a ideia foi, talvez, sustentar que o Supremo colocasse no lugar da lacuna exatamente o projeto 3831, exatamente aquilo que o Congresso Nacional chegou a aprovar, e que, pela falta de uma quantidade pequena de votos, não conseguiu derrubar o veto do presidente da República. Para que a gente possa chegar a isso, sem desconsiderar aqui as dificuldades de, eventualmente, pedir quase que uma efetiva legislação, né? Quase que o Supremo se colocar como criador de norma e não simplesmente apontar uma norma pré-existente, o que já é legislar de algum modo, né? Ou pelo menos normatizar. O desafio seguinte seria dizer, bom, mas e os vetos do presidente da República, alegando inconstitucionalidade naquele projeto de lei, não poderiam voltar à tona para o Supremo dizer que de fato era inconstitucional? Quer dizer, as duas inconstitucionalidades lá apontadas são reais ou não são reais? A primeira inconstitucionalidade apontada pelo Temer foi de que o projeto de lei feria o direito à legislação, o direito de estados e municípios disporem sobre a matéria. Quer dizer, a União não poderia dispor de cima para baixo sobre essa matéria, porque essa matéria, na parte de servidor público, e, portanto, aqui a visão é de que nós estamos tratando de regime jurídico de servidor público, e isso é competência de estados e municípios. Nesse aspecto, nós entendemos que não há inconstitucionalidade, porque esse tipo de norma é norma geral. Cabe à União Federal, e seria aqui caso de competência concorrente,
cabe à União Federal ditar uma norma geral que estados e municípios vão adaptar a sua situação sem descumprir os preceitos da norma geral. E a própria União Federal vai criar para ela própria desdobramentos daquela norma geral aprovada como norma regulamentadora. Então, a nosso ver, não há a apontada inconstitucionalidade, porque isso não impede o próprio projeto de lei no seu preâmbulo, diz que ela é uma norma de caráter geral, exatamente aquelas que são admitidas como de competência concorrente, portanto, ainda delegando a estados e municípios a competência de dispor mais detalhadamente como se daria eventuais questões peculiares de estados e municípios. Então, essa inconstitucionalidade nós entendemos que não tem base. Tanto não tem que o Senado derrubou, né, por 44 votos, derrubaria o veto. E derrubaria dizendo que não havia inconstitucionalidade. A segunda inconstitucionalidade é dizer que teve vício de iniciativa. Como o projeto de lei iniciou com um parlamentar, com um senador, essa seria uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, ou lá nos estados, de governadores, etc. E, portanto, teria vício de iniciativa a partir do artigo 61 da Constituição. Também, nesse caso, o nosso entendimento é de que não. Se admitir isso, nós vamos ter que admitir que, por exemplo, a regulamentação de greve tem iniciativa exclusiva. E a gente está aqui no campo do direito do trabalho, em que, pese ser servidor público, é direito do mundo do trabalho. Portanto, regulamentação a cargo do Congresso Nacional. Não está se tratando aqui de administração pública, nem de regime jurídico de servidor público. Está se tratando de algo maior, que decorre diretamente dos direitos fundamentais e que necessariamente, por ratificação das duas convenções, necessariamente atinge os servidores públicos. Quer dizer, a condição de servidor, a matéria não é uma matéria voltada a regime jurídico, ela é uma matéria a respeito de um direito fundamental aplicado a uma determinada categoria. E, portanto, não haveria a prerrogativa exclusiva do presidente da República de iniciar o processo legislativo, e o Congresso poderia ter iniciado como iniciou e apresentou. Aliás, tem mais 3, 4 projetos de lei sobre essa matéria andando há 20, 30 anos, que se dizem projetos que regulamentam a negociação coletiva, mas esses outros, então, são, na verdade, projetos que tentam impedi-la, né? Que trazem muito mais dispositivos a respeito do exercício do direito de greve, limitações ao exercício do direito, etc. Então, esses dois aspectos de inconstitucionalidade que foram suscitados, a nosso ver, é possível superá-los caso eles venham a ser levantados, suscitados novamente num mandado de junção, enfim, qualquer outra medida que nós venhamos a tomar. E no campo um pouco mais político, eu diria assim, uma alternativa também, que é paralela à alternativa de se pensar no mandado de junção, é prepararmos uma representação à OIT denunciando o Estado brasileiro por flagrante descumprimento de 2 convenções internacionais da OIT, né, com as sanções que eventualmente possam decorrer daí. Nessa questão da representação à OIT, a gente brincava ontem um pouco conversando sobre isso. Claro, precisamos ter as entidades nacionais que subscrevam a representação, mas muito mais do que isso, a gente precisa ter uma articulação, inclusive de caráter internacional, para que essa representação, ao chegar na OIT, tenha alguma possibilidade de prosperar internamente e gerar os instrumentos de pressão que a OIT poderia exercer sobre o governo brasileiro para nós chegarmos à efetiva regulamentação. Então é preciso mais do que simplesmente preparar a representação, protocolizar e deixar ela aí aqui na sede da OIT no Brasil e depois caminhar para a Zurique, ser analisada, etc. Nesse aspecto, lembrem que a gente fez um seminário com a presença da OIT, né? A OIT mandou um dos principais caras dela nessa seara para o Brasil para participar de um evento do CNASP. O cara não veio à toa, né? O sujeito veio porque acreditou que aqui tinha um grupo de pessoas pensando essa situação de forma um pouco mais séria. Então eu penso que essa relação que a gente construiu com o Horácio Guido nos permitiria ter um caminho interno na OIT um pouco mais forte até de busca de solução para essa situação. E a outra hipótese, também cogitada lá no documento, é a hipótese de denúncia à Corte Interamericana, ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos, que seria uma alternativa também de denunciar o descumprimento de um direito humano fundamental.
Nesse caso, entretanto, se a gente fala que ainda tem mandado de junção, a gente não pode ir à corte, porque a corte exige como pré-requisito o esgotamento das vias internas, né, das vias do Poder Judiciário interno. Então, se nós concluímos que é possível trabalhar o mandado de junção, a gente teria que deixar a Corte Interamericana para o segundo momento. Uma vez julgado o mandado de junção, esgotada essa possibilidade, aí sim pensar nessa outra alternativa. Então, a sugestão final ali do documento trazido aqui para a gente debater é o mandado de junção na via processual e a denúncia, a representação ao OIT na via mais política, né? Se a gente pode dizer que é isso.